Estamos de volta com a mesa de debates pela TV Juiz de Fora. As interseções entre direito, moral e política perseguem os estudos de cada um dos autores do livro Tratado de Direito Constitucional. Para falar um pouco sobre essas obras, a gente conversa agora com os organizadores, desse projeto. É o professor e procurador da Fazenda Nacional Daniel Geotti de Paulo e também professor e advogado Felipe Assensi. Eu queria saber primeiro qual que é a proposta dessa obra, principalmente nessa questão de aliar aí essas questões ligadas à política e à sociedade à Constituição. Bem, a Constituição de 88, até nos dois primeiros blocos, nós enfocamos muito o direito à saúde, que está constitucionalizado, trouxe uma série de demandas, retirando da política ordinária e passando para a Constituição. E com a complexidade da sociedade das demandas, essas questões têm chegado ao Judiciário. Nós entendemos que não dá mais para resolver questões como saúde, como educação, apenas do ponto de vista político. Nós precisamos deixar algumas questões cristalizadas na Constituição. E para entender isso, nós decidimos organizar um tratado de direito constitucional que abarcasse a visão de vários atores. Não há só juristas opinando, há cientistas sociais, há filósofos, há ministros do Supremo Tribunal Federal, há advogados e há juristas, acadêmicos, propriamente dito. Então esse livro tenta entender como as questões da democracia têm sido tratadas no Brasil especialmente, mas não só no Brasil, no mundo, mas o nosso foco é no Brasil, e numa visão interdisciplinar. Até que ponto o gestor de saúde pode nos ajudar a tratar esse tema de saúde? Até que ponto o filósofo pode nos ajudar a tratar uma questão sobre eutanásia, sobre aborto? Essas questões todas estão de uma forma ou de outra no livro, com visão de vários autores. Doutor, o livro vai ser lançado hoje? Como é que é? Ou já está lançado esse esquema aí de colocar esse livro aí para a comunidade? Bem, esse livro, em verdade, ele foi lançado no final do ano passado e no início desse ano, o volume 1, e agora estamos lançando o volume 2. Completamos a obra agora. Já fizemos um lançamento no Salão Nobre do antigo Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro, e trouxemos agora esse lançamento para Juiz de Fora, hoje na sede da OAB, no Morro da Glória, das 19 às 21h30. Esperamos todos os ouvintes e os debatedores também. Que ótimo. E o público para esses livros é só da área de direito? Bem, como é que vocês? Principalmente da área do direito, mas como a gente tem uma visão interdisciplinar, qualquer pessoa que goste dessas questões, qualquer pessoa que goste de democracia, eu diria, pode se deliciar com a obra, porque ela traz questões que são do nosso dia a dia, direito à saúde, questão dos médicos cubanos, questão de cotas, isso tudo está de uma certa forma no nosso livro. Ele não é só um tecnicismo. O fato é que os temas de direito constitucional eles são temas completamente próximos da nossa realidade. Podemos ou não fazer manifestações mascaradas, podemos ou não ter políticas de cotas de acesso à universidade, temos direitos a medicamentos de alto custo, temos a possibilidade ou não de realizar abortos. Todos são temas constitucionais e que, na verdade, geram provocações não somente dos juristas. E é interessante, isso é uma grande questão do livro, é que também não são respondidos apenas pelo direito. E a nossa preocupação, quando a gente começou a fazer esse livro há 3, 4 anos atrás, era de promover um debate transdisciplinar, porque as questões que envolvem o direito constitucional, elas são transdisciplinares. E foi bastante positivo isso, promover um diálogo com cientistas políticos, com sociólogos, com filósofos, a respeito de temas que nós, juristas, também trabalhamos no nosso cotidiano. Foi muito legal essa parte. Tá, você falou em 3 a 4 anos de estudo, a Constituição de 88, na época que foi feita a Constituinte, depois logo após ela foi promulgada a Constituição, nós estávamos na faculdade e participamos muito diretamente, inclusive fizemos cursos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com relação ao estudo da Constituição, da Constituinte, no caso, então nós
vivemos muito de perto a Constituição Federal. E no caso aí, deixou-se alguns artigos para que se fossem completados depois, através de leis, né, que viriam complementar aqueles artigos. Eu, no momento, eu estou assim, não é desatualizada, mas eu estou ausente do mundo jurídico, principalmente desses debates. Mas aí eu gostaria de saber de vocês, como anda a Constituição de 88? Ela já está toda atualizada? Como que está essa Constituição no momento? Vocês que estudaram aí 3, 4 anos aí do direito constitucional, que por sinal é um das minhas preciosidades, que eu amo o direito constitucional, porque realmente você resolve o problema das pessoas, né? Através da Constituição, porque a lei é muito clara e está ali, né? Aí a gente gostaria de saber a opinião de vocês aí, como é que está? Bem, a efetividade da Constituição de 88, ela está avançando ao longo do tempo. A Constituição de 88, ela não mudou a realidade brasileira a toque de mágica. Seria muito bom se o direito à saúde fosse um direito realmente de todos, a gente tivesse como contemplar. E cumprido, né? E cumprido. Agora, nós percebemos, principalmente nos últimos anos, pelo Supremo Tribunal Federal, que virou uma questão da agenda, todo mundo conversa, todo mundo sabe quem são os ministros, que a Constituição tem sido mais aplicada. Agora, o que me parece, e vários estudos sociológicos mostram isso, a gente perdeu o apreço pelo poder legislativo. E o poder legislativo que deveria implementar esses direitos que, na verdade, o Constituinte deixou para a política ordinária. Eu diria que o Judiciário anda bem, mas o Legislativo não anda tão bem assim. Tem várias questões constitucionais que o Legislativo deveria ter implementado e não implementou, ou implementou mal, como o Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo, e dos Estados, que impacta no direito à saúde. O Constituinte fez uma solução, o legislador do Congresso Nacional fez uma solução muito ruim. Então, a Constituição avança, ela cada vez mais é efetiva, mas a gente precisa recuperar o papel do Legislativo. Essa questão do legislador, ela é importante porque hoje a gente observa um desafio no direito como um todo, não somente no direito constitucional, mas no direito civil, no direito penal. A sociedade, ela caminha muito mais rápido que o direito. E hoje isso é uma verdade ainda maior. Por exemplo, recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo teve que discutir sobre se curtida de conteúdo racista no Facebook é crime. Isso daí você não responde com uma norma constitucional de 1988, que não tinha exatamente... Não tinha Facebook. Não tinha Facebook, não tinha internet. Você não responde com o Código Penal de 1940, que não tinha nem computador. E como que você lida com isso? Hoje você tem uma incapacidade estrutural do legislador resolver essas questões, né? E isso daí eu estou usando do conteúdo racista, mas você pode ir para outras áreas, como isenção tributária de Kindle, né? Que o Kindle é uma ferramenta utilizada para ler livros. Livros têm isenção tributária. O Kindle, ele poderia ser também, ou então um aplicativo de carona para celular, que isso é serviço de transporte, isso tem que cobrar imposto, não tem que cobrar imposto, da solidariedade das pessoas para oferecer carona. São questões que você não responde de maneira evidente e literal com as normas jurídicas existentes, e o legislador hoje, ele infelizmente está perdendo a sua velocidade na história. Muitas leis, em geral, que são aprovadas de uma maneira mais rápida, são leis que têm algum tipo de apelo mais na mídia, que são leis que têm alguma repercussão mais pública, como, em geral, recebe até nomes de quem são os vitimados, né? Como Lei Carolina Dickmann, Lei Bernardo Boldrini e tudo mais. Então, isso é um grande desafio, e cada vez mais a efetivação do direito constitucional, ela passa não somente pela lei, mas também por toda essa construção aí feita pelo Judiciário e pelo Executivo. Isso aí. E logo após o intervalo, continuamos a nossa conversa sobre o livro Direito, Tratado de Direito Constitucional. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora e continuamos a nossa conversa sobre o livro Tratado de Direito Constitucional. Estamos aqui com os organizadores da obra, o procurador da Fazenda Nacional, o professor Daniel Giotti de Paula, e também o advogado, o professor Felipe Assensi.
A gente está falando sobre essa questão, né, da relação entre política, sociedade, Constituição. O Felipe até já chegou a falar um pouco desses desafios, mas atualmente como relacionar isso, né? Quais são os pontos mais desafiantes na questão da Constituição dentro de todo esse cenário social que o Brasil vive atualmente? Bom, eu acho que são milhares de desafios, né? A gente tem uma Constituição que é muito boa, uma Constituição bastante densa, e a gente realmente, né, o legislador ele fez uma Constituição à altura dos desafios que o Brasil teria que enfrentar. Mas o fato é que hoje a gente pode traçar 2 ou 3, né, que são mais evidentes. O primeiro desafio é o problema da efetivação dos direitos, porque hoje a gente tem diversos direitos que exigem que o Estado faça algo, como saúde, como educação, como transporte. Como que você efetiva isso? A segunda é a questão do problema federativo no Brasil. Porque no Brasil a gente teve uma descentralização administrativa significativa, o próprio papel que os municípios passaram a desempenhar em diversos direitos, como educação, como saúde. Então essa descentralização foi muito positiva, porque a ideia é de aproximar o Estado da sociedade. Mas essa descentralização não foi econômica, não foi financeira. E infelizmente os recursos ficaram com a União. E hoje você tem 5.500 municípios no Brasil que são fortemente dependentes da União, é lógico, com as suas exceções. Então, são 2 grandes desafios que a gente poderia dizer relacionados a essa efetivação da Constituição. E um terceiro, para finalizar, que é o problema de que hoje no Brasil a gente tem toda uma construção que não é pensada, né, uma construção pelos juristas, uma construção teórica pelos juristas, que não é pensada para você efetivar direitos, mas para você restringir direitos. Como argumentos de reserva do possível, que o Estado não tem dinheiro, então ele precisa efetivar, e não se entra num debate sobre se o Estado ele aplicou mal o seu dinheiro, se foi um problema de planejamento, como a Samantha colocou, e são problemas que são relevantes e que estão no cotidiano dos direitos constitucionais. Agora, nesses livros, vocês organizaram em forma de texto, foram entrevistas, textos, como é que foi feita essa organização? Na verdade, nós temos uma série de artigos, não me lembro ao certo aqui, mas mais de 50 artigos nos 2 volumes. Separamos por eixos temáticos e fizemos algo que é muito interessante, Sérgio, para o telespectador e para quem é da comunidade jurídica ou não, que foi uma entrevista com o relator, com o pai da Constituinte, digamos assim, da Constituição, que foi o ex-ministro e senador Bernardo Cabral. Ele contou para nós os bastidores da Constituição, os desafios que ele enfrentou, e colocamos também essa entrevista no volume 1 do livro, que foi algo que nos honrou muito, porque ele não é muito de dar entrevistas e falar sobre esses bastidores. E essa entrevista é bem esclarecedora em como ele foi alçado ao cargo de relator, a pressão externa que ele recebeu, até ameaça de morte, lobby. Ele contou isso tudo no livro para a gente, para mostrar como é que a Constituição é realmente importante. Se não fosse assim tão importante, ele não teria recebido toda essa pressão. Talvez as pessoas iam entender, as pessoas não, mas talvez a comunidade, as pessoas mais conservadoras em 88, não imaginassem o papel transformador que a Constituição de 88 ia ter. Mas ele já enfrentou essas questões como relator da Constituinte. Tem uma fala, inclusive, Sérgio, que ele disse, né, ele disse para a gente, está no livro, que ele fala o seguinte: a época que eu mais arrumei inimigo na minha vida foi quando a versão final da Constituição ela tinha 1000 artigos e eu tive que enxugar para 250. E você imagina a pressão e realmente o desafio de você e a responsabilidade de você ser o relator de uma Constituição que foi... Já passava na cabeça dele essa responsabilidade? Tamanho que tinha? Ele já tinha ideia disso? Já tinha. Já tinha ideia. Ele não tinha, talvez ele não tivesse ideia da dimensão que fosse tomar, mas quando ele assumiu o cargo ele sabia, e principalmente porque no terreno da política, às vezes até no judiciário também, nós enfrentamos certas vaidades. Então ele, como um senador experimentado, tinha sido presidente da OAB também, ele sabia daquela vaidade e dos lobbies que existiam, né?
Mesmo porque, como ele era advogado, ele devia estar sentindo na pele como é que era a situação, lidar com uma Constituição ultrapassada, conforme era anterior a 1988, né? E o estudo dela que gerou essa de 88, né? Então, nós trabalhávamos, na época, nós temos 30 anos, agora em 2015, de advocacia, e nós estamos no fórum desde 1964, trabalhando direto com essa parte de legislação. Então, a Constituição, mesmo para ser utilizada, já era difícil, né? Ainda está assim ainda? Como é que está? Mesmo para ela ser utilizada, sendo uma lei magna do país, ela ainda encontrava algumas divergências ainda, algumas opiniões. Está falando de ego aí, né? Então, muito juiz ainda estava administrando ainda os conceitos antigos de jurídicos. Sim, porque o protagonismo da Constituição, essa questão de você usar a Constituição como uma principal norma no direito, ela, no Brasil, ela veio com 88 mesmo, com a Constituição de 88. Antes você tinha muito uma aposta nos códigos, né? E tanto é que uma discussão sobre se algo deve ser aplicado ou não no Brasil era uma discussão sobre se algo é legal ou ilegal, lícito ou ilícito, a partir dos códigos. A Constituição ela nunca teve essa força normativa. E com 88, a própria arquitetura da Constituição, que apostou no judiciário, que fez com que todos os processos fossem submetidos, tivessem possibilidade de serem submetidos ao judiciário, toda a arquitetura dos três poderes, fez que a Constituição ela fosse forte. E hoje a gente não discute mais se algo é somente legal ou ilegal. Você discute se algo é constitucional ou inconstitucional. Mas já visto o Joaquim Barbosa, né? Vira e mexe, está discutindo se o que ele está fazendo é constitucional ou não é, né? Sim, porque veja, uma lei, quando ela é aprovada pelo parlamento e ela é publicada, ela é legal, mas não necessariamente ela é constitucional. E hoje é o grande desafio, por isso que esse paradigma da Constituição é relevante para a gente pensar hoje os direitos. Com certeza. Uma prova disso, que eu acho cabal, nessa questão do mensalão, sem entrar num juízo político, nós temos acompanhado a discussão sobre a possibilidade de alguns dos sentenciados cumprirem a pena trabalhando. E a discussão que a gente vê quanto a isso não é da lei de execução penal, é se isso se feriria ou não a dignidade da pessoa humana. Ao contrário, em 46, Sobral Pinto, para defender quem foi contra a ditadura de Vargas, aplicou o Código de Defesa dos Animais, para dizer que os animais tinham mais direitos do que um sentenciado e um acusado, para mostrar como é que o protagonismo da Constituição hoje é maior. A discussão hoje é mais constitucional do que legal. E antes da gente encerrar o programa, eu gostaria só que a Samantha reforçasse aqui os contatos da Ouvidoria Regional de Saúde, Samantha. Sim, presencial na Rua Batista de Oliveira, 239, sala 804, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia e de 14 a 18 horas. Os telefones 3690-8135 ou 7453 ou ligando 136. Professor Felipe, professor Daniel, vamos reforçar também o convite aí para o lançamento do livro que acontece hoje na OAB, né? Isso, na OAB, das 7 às 9h30, na sede do Morro da Glória, 696. Esperamos todos. E amanhã é a grande estreia da Copa do Brasil, da Copa do Mundo, né, aqui no Brasil. E a mesa de debates preparou um programa bem especial amanhã, está imperdível, você não pode perder. Vamos conversar um pouco sobre os desafios da seleção brasileira, como é que está a preparação dos nossos jogadores para a disputa e quem sabe chegar até a final. E como o jogo é amanhã, 5 horas da tarde, alguns estabelecimentos públicos e comerciais também vão funcionar em horário especial. Vou passar para vocês. Os bancos funcionam até as 2 horas antes do jogo. Já os serviços de saúde, Cesama e Defesa Civil funcionarão em escala de plantão. A Câmara Municipal funciona das 8 horas da manhã até o meio-dia. E o comércio fica a cargo de cada estabelecimento comercial. Os Correios ainda também não definiram seu horário de funcionamento. E a mesa de debates termina aqui. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados de hoje, os nossos debatedores também. E obrigado pela sua companhia. Lembrando que você assiste a reprise desse programa hoje às 5h35 da tarde e logo em seguida às 6h30 da noite, as notícias do dia no Jornal da TVE. Uma ótima tarde para você e até amanhã.